Papo de Fé, podcast católico. Fábio de Matos, é uma alegria estar com você, chegar no teu coração, chegar na tua família. A você que também está nos acompanhando, que está dirigindo, pode nos acompanhar também aí pelas redes sociais, pelo Facebook e também pelo YouTube, né? Muitos falando, puxa vida, já estou na estrada dirigindo, mas estou aqui, né, já acessando, também quero rezar por você. Também queremos, nesse nosso podcast, rezar pelos doentes, rezar aí por aqueles que passam por depressão, ansiedade. Também aqueles que hoje estão comemorando mais uma data linda na sua vida, isto é, a sua vida. Rezar também pelos casais, pelos namorados, enfim. E lembrando que você pode também fazer os pedidos de oração pelas redes sociais. Você pode também fazer a pergunta hoje ao nosso entrevistado, que já irei apresentá-lo, né? E no final do nosso programa, nós iremos dar a bênção da água. Por isso, já corre lá na cozinha, já pega o seu copo de água, já coloca aí próximo de você, que logo, logo nós iremos dar esta bênção, uma bênção muito especial. Momento especial esse, do nosso segundo podcast católico, né? Teremos a alegria em ter conosco aqui o nosso amigo, carinhosamente, Tiagão. Tiago Antônio de Oliveira Lima. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado, Fábio. Uma boa noite a todos aqueles que nos acompanham nesse bate-papo de fé. Sejam bem-vindos também. Esse bate-papo, esse momento assim, de falarmos um pouco sobre o mistério da vida, sobre o mistério da fé, também sobre o testemunho. Você tem uma bagagem enorme, né, ao longo aí. Tiago, né, conhecido aqui como Tiagão, ele é filho do senhor Antônio, sua mãe, dona Neide. Ele é natural da cidade de São Paulo, mas já há um bom tempo ele reside aqui na cidade de Iguape. Desde os 9 anos. Desde os 9 anos? Desde os 9 anos. Nossa, faz tempo, você está com 37 anos. 93. Mudei para cá em maio de 93. Que caminhada bonita na sua vida. A terra. Não nasci aqui, mas o coração abraçou a cidade, a população e principalmente a fé. Já traz também um sotaque, né? Sim. Eu estou aqui indo para 7, 8 anos na cidade. Moleza. Nem me fale. Né? Vamos pegando aqui o jeitão iguapense. E esse grande homem, esse homem de Deus, né? Ele tem uma experiência bonita também aqui na cidade de Iguape, na paróquia Nossa Senhora do Rocio. Logo nós estaremos falando um pouco mais sobre isso. Hoje é dia 19. O dia 19 existe a missa votiva, isto é, no dia 19 de março é celebrado, a Igreja Católica celebra o dia de São José. É por isso que nós temos aqui a imagem de São José. São José, então, uma figura muito importante também para o cristianismo, uma figura muito importante na vida de Jesus. Ele também é uma figura muito importante na vida do catolicismo também. Agora, vejamos. Quando falamos de São José, ele tinha como uma profissão, ele era carpinteiro, né? Ele foi, então, descendente da casa de Davi, conhecido, então, por ser o esposo da Virgem Maria. Maria, que significa aquela que é amada por Deus. Você que traz o nome como Maria, também saiba que o significado do seu nome é aquela que é amada por Deus. Assim foi, São José escolhido como defensor da Sagrada Família e esteve ao lado de Maria, contribuindo na educação, também na proteção do menino Jesus. Um homem simples, notório perceber a sua devoção e o seu amor a quem? A Deus. São José, ele
é padroeiro de quem? Dos trabalhadores, ele é o padroeiro, patrono das famílias e também dos órfãos. Tiago, o pai de José chama-se Jacob. Jacob. Muito bonito, né? Nós relembrarmos um pouco essa história, essa devoção a São José, uma figura muito importante para nós, né? E nesse ano a igreja celebra o ano de São José. Certo? No ano passado, no próximo dia 8 de dezembro, na solenidade da Imaculada Conceição, se encerra esse ano, em questão dos 150 anos que o Beato Pio IX, em 1870, proclamou São José como patrono da igreja. Ele é o patrono da Igreja Universal, porque ele acolheu essa igreja nascente na pessoa de Jesus e da Virgem Maria. Então, vamos pedir a intercessão de São José. São José que é patrono, como foi enfatizado, dos trabalhadores, das famílias, dos agonizantes e da boa morte. Sabe por quê? Porque ele teve a melhor morte que o ser humano pode ter, ao lado de Jesus e de Maria, que é o homem justo. É o homem do silêncio, mas que com o seu silêncio e com a sua vida soube dar bases para toda a missão de nosso Senhor Jesus Cristo, essa missão salvífica do Senhor. E é interessante, Tiago, que quando falamos, você nos expressou muito sabiamente sobre o silêncio de José, quando Maria, ela fica grávida, então José tem uma contribuição muito bonita na vida, então, do menino Jesus que logo iria nascer. É todo esse mistério também de fé, o depósito de confiança no Deus da vida, o Deus da justiça, esse próprio Deus que estava já logo se encarnando no seio da sociedade, né? No meio do homem, no meio da mulher. Agora, é interessante, bom, quando falamos aqui sobre Tiago, olha que bonito falar sobre tudo isso, né? Sobre São José, um pouquinho sobre a história, sobre aqueles que recorrem a ele. E é interessante isso, porque muitos buscam a imagem aqui na figura de José pedindo uma intercessão. Você passou por essa experiência? Sim, eu tenho uma devoção particular com São José, por ponto da igreja, com patrono, o que me atraiu, o patrono da igreja. Eu sou igreja. Nós falamos muitas vezes igreja, pensamos na igreja como um templo, mas esquecemos da nossa pertença, nós somos esse templo, nós edificamos essa igreja, esse corpo místico, na linguagem de São Paulo, que é a igreja, cujo Cristo é a cabeça. Então, muitas vezes devemos sim pedir a intercessão de São José e buscar no silêncio de São José, na sua vida de contemplação do divino menino, aquilo que nós precisamos para bem conduzirmos a nossa vida dentro deste corpo místico de Cristo que é a igreja. E eu acredito ainda que você que está participando conosco nesse papo de fé, certamente tem muitos milagres, muitas intercessões você pediu a um santo, a outra santa. Eu acredito que se abrisse aqui a pergunta, né, para relatar aqui no chat, certamente vai vir um monte de testemunhos de milagres, graças e tantos outros pedidos que ainda estão fazendo esse povo de Deus. A beleza dos nossos santos não são deuses, mas são modelos. A igreja nos coloca os santos como modelos, modelos de oração, modelos de vida, para nos dizer, é possível também chegar ao céu. São pessoas humanas. Sabemos que a santidade plena só obteve nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Maria, imaculada, preservada, em previsão dos méritos de Cristo. Mas todos os demais santos, eles foram aqueles que buscaram a santidade, lutando contra o seu pecado, lutando contra os seus defeitos no dia a dia. O verdadeiro santo, ele nunca se reconhece como santo, mas ele se reconhece como alguém pequeno. Várias histórias, por exemplo, a história de São Geraldo Magelo, um santo redentorista, ele corria da fama da santidade. Então isso é santidade. E ela nos ajuda, olhando para esses modelos, esses luzeiros que a igreja nos apresenta, nos ajuda a dizer, eu também posso chegar, eu também consigo. Quando você olha para uma irmã Dulce, Santa Dulce, pobres, Santa Madre Teresa de Calcutá, tão comuns
nós vemos que é possível chegar ao irmão, é possível apresentar, fazer que o outro aconteça na vida do outro a presença do Deus Altíssimo, através de mim, de você, que somos instrumentos insuficientes nas mãos de Deus, mas que faz chegar aí a todas as pessoas a sua graça. E é interessante porque a graça, não sendo redundante, mas ela é graça, é gratuidade de Deus para com o homem, para com a mulher, para com a criança, adolescente, o jovem, o casal, o idoso. E é interessante porque tudo isso, quanto mais eu vou me experimentando, né, por meio de uma espiritualidade, seja no ambiente religioso, lá nas missas, né, e pessoas que também vão cultivando outras expressões religiosas, mas que buscam no cultivo dessa uma força nesse Deus da vida, pedir para que ele seja também um exemplo para aquelas pessoas do dia a dia, como você acabou bem dizendo. Mas é interessante isso. Aqui entramos num caráter de testemunho. Certamente você também tem muitos testemunhos ao longo da sua vida, de ter ajudado alguém ou pessoas que te ajudaram. Mas quando falamos sobre o ato testemunhal, Tiago, eu gostaria de, junto com aqueles que participam conosco desse papo de fé, que você comentasse um pouco como que iniciou a tua experiência religiosa. Como que brotou? Teve alguém que te incentivou? Teve alguém que mostrou algum caminho para você? Você se espelhou em alguém? Mais ou menos em que ano? Aonde foi isso? Começou lá na minha infância. Meu primeiro ponto de fé foi minha mãe. Minha mãe, nascida em Palmares, ela foi criada em colégio de freira, um colégio religioso. Ela nunca foi de participar ativamente de igreja. Quando ela veio para São Paulo, depois ela se casou-se com meu pai. E quando eu tinha ali por volta dos meus 7, 8 anos, eu lembro que ela rezava comigo. E rezava escondida. Meu pai, a família do meu pai, todos eles são crentes da Congregação Cristã no Brasil. Eles professam essa. E a minha mãe ali, antes de dormir, o sinal da cruz, me ensinava, pegava minha mão, me levava, e o Pai Nosso e a Ave Maria. Eram as duas coisas. E toda vez que nós íamos ao centro da cidade de Franco da Rocha, eu morava ali na Vila Bazu, em Franco da Rocha, quem conhece, tem a matriz no centro de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Eu era uma criança muito doente. It. Tudo que é it eu tinha. Eu vivia em cima de remédios. E minha mãe recorria sempre à intercessão de Nossa Senhora Aparecida. E toda vez que eu melhorava, ela me levava até a igreja matriz, comprava um macinho de velas, e lá tinha, entre os vários santos, a imagem de Nossa Senhora, e ali acendia uma vela e eu rezava ali com ela. Depois que nós nos mudamos para Iguape em 93, ela já estava sofrendo com um problema de esquizofrenia, uma vizinha minha, Dona Maria, que Deus já recolheu para si, ela começou a me chamar, levar minha mãe também para as procissões. Aí que eu fui conhecer a novena do Bom Jesus, a procissão do Bom Jesus, e eu me encantei com aquilo. Bonito, Muito mágico, né? solene. Uhum. E aí foi indo essa caminhada. Mas para despontar mesmo na vida de fé, foi lá em 99. Já estava com os meus 15, 14 para 15 anos. Né? Eu escutava muito a rádio Canção Nova, o senhor Jonas, o padre, hoje o servo de Deus, Padre Léo. A rádio também Milícia da Imaculada, da Diocese de Santo André. E ali eu comecei a rezar o terço. Porque eu ficava, não quero saber. Para que ter só isso? Eu via isso daqui pendurado na janela, na cama, mas é para rezar? Então vamos aprender a rezar. E comecei a rezar. Aí em 99, eu estava estudando. Minha madrinha, depois futuramente madrinha, conheci a minha professora de matemática, Iria Maria Carvalho, né? E ela ali me convidou um dia para o grupo de oração da RCC, que era ao fundo, ali numa rua, perto da igreja presbiteriana. Então, ainda não estavam dentro da igreja do Rosário. E eu fui numa segunda-feira. Eles tive contato, eu gostei, tinha um terço, né? Eu já tinha uma Bíblia da Ave Maria, a minha primeira Bíblia sempre foi a Ave Maria, eu trago a Ave Maria. Né? E ali
eu fui indo, participando, e começou a despertar em mim um interesse de participar. Não, eu preciso batizar. Tinha aquele conflito, né? Porque até então, aos 14 anos, meu pai me carregava para a congregação. Então, podemos dizer que ainda estava toda aquela raiz. Mas por que ser batizado? Por que essa curiosidade em ser batizado? Porque Como assim? eu escutava nas pregações o Monsenhor Jonas, Padre José Augusto, servo de Deus Padre Léo, a necessidade do batismo para a filiação divina. Eu quero ser filho de Deus, eu não quero ser pagão. Tem coisa mais bonita do que você se tornar filho de Deus? Infelizmente, muitos de nós católicos não damos valor ao sacramento do batismo. Batizamos simplesmente por um clichê. Quero porque fulano quer ser padrinho para ter fotinho. E não entendem a profundidade desse sacramento que nos torna, primeiramente, filhos de Deus, cordeiros com Cristo, como diz São Paulo, membros da igreja. Um sacramento de grande significado e porta para todos os demais sacramentos, importantes para a nossa salvação. Aí, em 2000, essa professora de matemática, que vai se tornar minha madrinha, falou, você procure a catequese. E eu comecei a ir na igreja de Nossa Senhora do Rocio, comunidade, era capelinha. Eu ia, às vezes, fui com Dona Maria, essa minha vizinha, numa procissão. Eu fui lá um dia, num mês de maio, né? Não, mês de maio não, minto. Foi mês de fevereiro. Fui lá e seu Leonel de Oliveira Campos, saudoso seu Leonel, um dos fundadores, me acolheu. Aquele sorriso que ele tinha, quem o conheceu sabe. E eu perguntei para ele, faço para batizar? Ele respondeu, olha, em março nós vamos abrir a catequese para adultos. Eu falei, eu vou fazer 16 anos, né, agora? 16 anos em março. É grandão, então venha para Essa foi a vantagem, então, né? Eu sempre fui grande. Com 16 anos já era alto. E eu comecei a participar. Eu comecei a minha catequese em 2000, no dia do meu aniversário, 7 de março. E ali, juntamente com Dona Teresa Rocha Bueno, que também fazia, já falecida, saudosa, e outras pessoas. E tudo aconteceu em menos de um ano. Eu falo para hoje, para quem faz catecumenato, falo, olha, eu fiz tudo em um ano. Menos de um ano. Eles falam, não, estou 2 anos. E no dia 16 de julho do ano de 2000, eu fui batizado ali na comunidade. Você lembra qual padre? Lembro, o padre João Melato Filho, do Verbo Divino. Ele ainda é vivo. E para minha surpresa, naquela mesma missa do batismo, eu recebi o sacramento da Eucaristia, a primeira vez. Eu assustei, porque era para ser depois. Isso. E ele, não, vamos agora. E foi uma graça, era o dia de Nossa Senhora do Carmo. E tudo eu falo que na minha vida tem a ligação com a Virgem Maria. Nossa Senhora do Carmo, dia 16 de julho. Nossa Senhora do Monte Carmelo, 16 de julho. Engraçado que eu contemplava muito um santinho, eu tenho até hoje no meu breviário, de Nossa Senhora do Carmo, da minha mãe das Moças de Palmares. Eu gostava de rezar com esse santinho. E nesse dia eu fui batizado. Passado alguns meses ali, e eu comecei a me entrosar na vida da comunidade. E nesse meu batismo, minha madrinha foi aquela que me deu minha professora, minha madrinha, Iria Maria, se ela está vendo, um beijo no coração dela, sua bênção, madrinha, e meu padrinho, Júnior, da RCC daqui de Iguape. Deus abençoe, peço a bênção, um abraço. E ali dentro da comunidade eu fui desenvolvendo alguns trabalhos. Aí eu fui conhecendo o pessoal da catequese, fui conhecendo... A primeira atividade pastoral minha dentro da comunidade foi com a pastoral da saúde. Já ali no finalzinho do ano 2000, Dona Maria Mâncio, conhece, né? Conheço, esposa do seu Carmo. Ela fazia visita aos enfermos. E ela me fez um convite um dia para que eu começasse a visitar os doentes com ela. E ali fui eu, todo alegre. Falei, vou visitar os enfermos. E você vai, quando você é novo, você vai com aquela empolgação. E de repente, num dia, ela falou, olha, Tiago, nós vamos visitar um enfermo que está acamado a vida inteira. Ele era Daniel, já faleceu. E eu me preparei, falei, vou falar mais belas palavras para falar para animá-lo. Já vi, não. E quando nós chegamos na casa, Daniel, eu que fui levei a rasteira, porque ele nos recebeu com um sorriso. Dona Maria, que bom que vocês vieram. Era eu, Dona Maria, finada Dona Antônia, Dona Maria,
seu Agostinho, que bom que vocês vieram. Me surpreendeu. Um homem passou a vida inteira na cama, privado de tudo, dependendo de tudo, todos, pode trazer uma alegria. E a única explicação que nós temos para essa alegria é um coração que se abre a nosso Senhor. Quando nós temos um coração aberto à graça de Deus, nenhum problema é capaz de tirar a nossa paz, tirar a nossa alegria, porque ela é verdadeira. Porque nós sabemos em quem nós colocamos a nossa confiança. E é isso que eu encontrei naquele dia. Então, toda vez que eu encontrava um enfermo nas visitas, naquela época eram bastante enfermos, eu encontrava o consolo, a paz e alguma lição. E eu fiquei 3 anos fazendo isso. Eu fico até imaginando um jovem, 16 anos, foi batizado, de repente já recebe o segundo sacramento, ou melhor, o terceiro sacramento, né? O terceiro eu recebi em dezembro do mesmo ano. Dia 9 de dezembro, a crisma pelas mãos de Dom José, lá na comunidade do Rosseu. Olha que bonito, hoje o bispo emérito, da nossa diocese, da nossa linda diocese, é de Registro. E veja que um jovem já ter essa experiência em visitar um doente, de repente você, com todo aquele sorriso, você falou que ele acabou até desmontando um pouco, né? Sim, você pelo sorriso, né? E aí você, na verdade, você acabou tendo também a experiência do outro lado da vida. Porque para muitos jovens é aquela força, aquela energia, sempre o sorriso, sempre... E de repente você vai perceber o lado da vida que é a doença, né? A dor. Coisas que a gente acha que são momentos dolorosos. Muitas vezes um doente em uma enfermaria ou acamado em sua casa, ele é muito mais saudável que muitos de nós que, entre aspas, nos dizemos saudáveis. Porque nós, hoje, por exemplo, o conceito de paz e de felicidade é um conceito frágil. Eu sou feliz porque eu tenho meu celular, se o celular queimou, eu perco a minha felicidade. E a felicidade, a paz verdadeira, ela se demonstra nos momentos das dificuldades, nas tempestades, mas sabendo que nós temos um Deus que nos cuida e que nos sustenta pelas mãos. Como diz o Salmo, né? Quem semeia entre lágrimas, entre sorrisos, vai colher. E é isso que é a lição que muitas dessas pessoas que nós não valorizamos e que muitas vezes temos dentro das nossas casas, na pessoa de um avô, de um tio, né? Ou de alguém com alguma deficiência, e nós precisamos encontrar essa joia, essa beleza e essa riqueza que vai dar sentido a muitos de nós na nossa vida, naquilo que é no nosso dia a dia. Ali então começa já a iniciar o teu chamado, o chamado que Deus dá, porque nós lembramos várias experiências, se olhamos lá o Antigo Testamento, né? O momento onde Moisés tem um contato com a sarça ardente, esse momento lá que tem a conversa entre Deus e Moisés. E de repente vem esse chamado e dali ele começa a ser então um grande profeta, um grande sinal de Deus no meio da humanidade. E é esse mesmo sinal que você foi compreendendo ainda muito jovem, o chamado de Deus também para ser um testemunho na comunidade? Sim. Embora, assim, eu não compreendesse muitas coisas, eu estava num processo. Eu fui uma pessoa que fui crescendo, eu era curioso. E a curiosidade, quando ela é levada, guiada por Deus, ela nos faz bem. Eu vim de uma família protestante por parte de pai, então você sabe que tem aquelas críticas, não, olha, idólatras, papo é a besta do ali. Então eu falei, peraí, mas eu tenho que ouvir o outro lado. E aí entra catecismo, a Sagrada Escritura. Ele trouxe até mesmo o catecismo aqui, né? Catecismo da Igreja Católica. São os dois pilares para um católico leigo, catecismo e Sagrada Escritura. E é duas coisas que nós devemos trazer para a nossa vida. Quem lê, tem o catecismo e a Sagrada Escritura nas suas mãos, não se perde em nenhuma denominação. Mantenha a sua fé, com todo o respeito que tem denominações protestantes. Mas quem é católico e tem fundamentado a sua vida na Sagrada Escritura e na doutrina da igreja, que é o catecismo, não se perde em lábia em um pastor.
Então, o importante disso. E dentro da comunidade eu fui, não, por que isso, por que aquilo? E eu fui descobrindo, tendo as minhas respostas. E cada resposta eu encontrava uma alegria. Eu encontrava alegria de, não, nós não somos idólatras. O mesmo Deus que proíbe fazer imagens, lá no Êxodo 20, de qualquer coisa que haja no céu, na terra ou abaixo da terra, é o mesmo Deus que vai mandar colocar 2 querubins de ouro sobre a Arca da Aliança. É o mesmo Deus que vai aceitar o templo de Salomão. Oh, Deus caiu em contradição? Jamais. Mas o uso da imagem, como ela era tida. Lembramos lá, Moisés sobe ao Monte Horebe e vai conversar com Deus. Ele se encontra com Deus para receber os mandamentos. E o povo fica ao pé da montanha. Moisés está demorando. O que acontece? Vamos fazer um Deus para nós. Derretem todo o ouro do acampamento e fazem o bezerro. O problema não está na imagem. O problema está em fazer uma imagem, trocar a criatura, entendeu? Colocar a criatura no lugar de Deus. A imagem nos auxilia. Eu olho para uma imagem de São José, eu lembro quem que foi José? Aquela figura que auxiliou nesse plano de salvação. Eu olho para a Virgem Maria, eu vejo nela. Quem foi Maria? Esta mulher na qual Deus fez grandes coisas. A obra de arte, ela nunca está acima do autor. A obra de arte, ela glorifica aquele que a criou. E assim são os nossos santos, e assim tem esse serviço catequético de imagem da nossa visão dentro da igreja, das nossas imagens. Então isso a gente vai se encontrando. E aí vai vindo outras coisas dentro da pastoral, catequese. Aí eu conciliava já a pastoral da saúde com catequese. Aí a catequese você foi dar a formação para crianças Isso, ou grupos jovens. chamados mini-jovens, ali no período de 12, 13, 14 anos. Depois tive experiência com catecomenato também. E tudo isso foi fruto de coisas que foram aparecendo. Deus ia colocando e eu falei, vou dizendo, eis-me aqui. E isso é interessante porque tudo isso também se dá como fruto a experiência da Eucaristia na sua vida, né? Sim, a Eucaristia. A Eucaristia também como esse centro, né? Que nos alimenta, que nos dá força. E é interessante que uma vez alguém perguntava assim, quando eu estou preparado para receber a comunhão? Talvez se formos refletir ao pé da letra, talvez nunca vamos estar preparados. Mas a Eucaristia é como uma fonte de graça que ela vem nos fortalecer. É um pouco isso. Sim, a Sagrada Eucaristia, corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, muitas vezes não levado tão a sério pelos católicos. Mas é o corpo, Jesus disse, isto é o meu corpo. Não é um simbolismo, não é algo a um faz de conta. Não, na hóstia consagrada, no vinho consagrado, se fazem presente a presença real do corpo, do sangue, da alma e da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E já chegou algum momento que você foi participar da celebração da palavra ou da missa que você não estava bem e passou na tua cabeça talvez a pergunta que passa na cabeça de todo mundo: hoje não vou comungar. Sim. E aí você acabou indo. É uma tentação, e eu fui. Mas houve vezes lá, né, a gente vai criando experiência no passado que a gente acaba deixando. Mas existe uma tentação. O demônio que existe, muitas vezes nos tenta a indignidade. Então, eu sou um pecador, então eu vou me afastar do banquete da Eucaristia. Claro, precisamos do sacramento da reconciliação, sim, é importante. É o banho espiritual da alma. Mas a Eucaristia, ela nos fortalece, ela é remédio. O sacerdote reza essa oração, né? Que ela não seja causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade seja sustento e remédio para as nossas vidas. A oração privada, e ela é o remédio. Como diz o Papa Francisco, ela não é um prêmio para menino bonzinho, mas ela é remédio. Por isso que eu digo, procure o sacramento da Eucaristia, procure o sacramento da confissão, principalmente a confissão. O católico perdeu esse sentido da confissão, de buscar esse banho espiritual. Nós somos gerados para a vida da graça, o sacramento do batismo, mas toda vida adoece. E essa vida adoecida, e a doença dessa vida da graça, após a vida da graça, é o pecado, ela é curada pelo sacramento da confissão. Então, buscar a confissão.
E quando nós buscamos a confissão, também nós comungamos melhor, nos alimentamos melhor. Um doente sem paladar não consegue apreciar o alimento, mas quando ele está são, ele consegue apreciar, degustar esse alimento, se torna eficaz na sua vida. Então, não deixar de buscar a Eucaristia, não cair nessa tentação, eu sou indigno. Não, procure, mas compreenda o que você professa. Compreender para a minha vida, lá no começo, é necessário, para mim, o fator principal foi procurar entender a fé que eu professo. Se não vir algo ritualista. Eu vou na missa, faço o sinal da cruz, eu não sei o porquê eu faço, eu não sei o porquê eu me ajoelho. O ritual ele é importante, como em qualquer religião, mas compreender o ritual dá sabor à fé que nós professamos. Muito bom. É interessante aqui também destacarmos, e vem algumas perguntas, né? Imagine um jovem começa a se entregar pela vida da comunidade, percebe que isso vem fortalecer não só você, mas também a sua família, né? E aos outros que Deus foi colocando ao longo da sua história. Talvez aqui uma pergunta, né, que possa também passar na cabeça daqueles que nos ouvem. E lembrando, se você tem alguma pergunta aqui para o nosso amigo Tiagão, pode fazer a sua pergunta aqui, que ele está aqui para estar respondendo. Falar em pergunta, o Heraldo Costa, talvez até seja essa a pergunta. Grande Heraldo. Isso, Heraldo. Ele está aqui, ele perguntou, você nunca pensou em ser seminarista? É muito interessante. O meu cunhado aqui é o meu ajudante. A pergunta do nosso roteiro de hoje, né? E é justamente isso. E sobre o chamado ao seminário, que vem combinar com que o Heraldo, forte abraço, Heraldo, também para toda a sua família, né? Um abraço, que Deus abençoe. E como que se dá tudo isso, Rafa? Você nunca pensou em ir para o seminário? Sim, eu pensei. Todo esse processo leva a gente, claro, de dúvidas, adolescência, a vida pastoral, família. E eu fiz um processo vocacional, até mesmo pela diocese, com o padre Fábio de Matos. Fiz os encontros, só que houve um divisor de águas. Eu sou filho único, sou filho adotivo, né? E a minha mãe, que já sofria com uma esquizofrenia, ela acabou tendo um infarto, que acabou levando a outros problemas, depois uma cegueira. Então, quando eu estava ali a pontos, aí eu falei, não dá. Porque seria muito ingrato da minha parte com Deus e com ela. Tudo acontece na vida da gente como providência, de deixá-la só, né? Abandonada ou jogá-la no asilo. Se o Senhor me quer como chamado, o Senhor, no seu tempo, com a sua graça, mas eu vou cumprir agora, honra teu pai e honra a tua mãe, assim é o mandamento. Está no mandamento. Então, eu falei, e por isso aí eu me dispus, mesmo com todas as questões, hoje ela conta com 86 anos de idade, né? Graças a Deus, com todas as deficiências, mas está ali. Mas o que eu posso fazer? Eu me prontifiquei, Senhor, já que então eu vou servir aquilo que o Senhor me dispor. E o Senhor foi generoso, que não faltou em disposição. E eu nunca corri de desafio. Eu sou testemunha disso. Na correria, nós estamos ali para servir. Porque o nosso batismo, o nosso crisma, nos dá a graça do Espírito Santo, não para guardarmos para dentro de nós, para minha oração particular, mas para partilhar com o próprio Nosso Senhor. Vai dizer no Evangelho de Mateus que você não acende uma lâmpada para colocar debaixo da mesa, mas para que você... Por isso que eu digo, você que é jovem, você que é adulto, valorize o sacramento do batismo que você tem, valorize o sacramento da crisma que você recebeu, essa nova unção do Espírito Santo, que não foi dada para você guardar dentro de casa, mas para uma missão. Mas eu não sei pregar, mas você sabe varrer, você pode saber catequizar, você pode saber cantar, mas sirva. A igreja tem 2000 anos. Hoje nós celebramos, né, São José Gonçalves, os mártires, e ela é fruto do sangue dos mártires, do sangue dos apóstolos, e depois que receberem um Pentecostes, lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos,
Não ficaram presos no medo, mas saíram impulsionados para a missão. E graças ao impulso e o sim deles a este Espírito Santo, a esta força de Deus, que é o próprio Deus, nós chegamos aqui, 2000 anos depois. Se hoje você tem uma comunidade, uma paróquia, é porque o sim desses apóstolos, santos e tantos. Então, dê a sua resposta. E dentro dessa pergunta, até gostaria de fazer uma outra em cima. Pelo fato de eu não ter ido para o seminário, que é tão bonito isso, né? Veja que ele não correu do chamado de Deus. Simplesmente ele fez aquilo que Deus deseja. E que você ajude o outro, ajude o próximo. E é tão bonito isso, porque cuida muito bem da mãe, porque eu conheço muito a história de Tiagão, do seu Antônio, papai também. Mas isso não causou uma tristeza em você? A princípio, sim. Mas eu sempre eu sou devoto de Nossa Senhora. Então, né? É terço todo dia. Tem gente que fala assim, nossa, Tiago é muito beato, mas é terço todo dia. Porque sem oração, o católico não fica de pé. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer que quem não reza não se salva. Então não adianta ficar com o tercinho pendurado no carro, na cabeceira da cama, senão é para rezar. E a oração, o testemunho que eu dou da vida de oração é o que me sustentou muitas vezes. Não entrar numa depressão, não entrar numa outra vida contrária. Porque quem me sustenta é Deus. E me sustenta através da oração. Principalmente, eu digo, pela oração do Santo Terço. Por isso, rezem o terço. Mas Deus foi mostrando outros caminhos. Aí tem colaborando com os sacerdotes. Colaborem com os sacerdotes de vocês. Rezem pelos sacerdotes de vocês. Vejam no sacerdote de vocês a pessoa de Jesus Cristo. Eles agem in persona Christi, correto? Na pessoa de Cristo. São outro Cristo. Então, colaborem na oração. São João Maria Vianney dizia que um padre ele é sustentado pela oração dos seus paroquianos. Cada paróquia tem o padre que as suas orações merecem. Então, às vezes nós encontramos a crítica, a fofoca, mas não encontramos a oração. E às vezes o padre cai e todos apedrejam, mas ninguém pergunta, eu rezei uma Ave Maria por ele? Nós somos muito egoístas na nossa. Então, rezar, apoiar e colaborar. Colaborar no ministério, colaborar com espírito de obediência. Jesus disse aos apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita e rejeita ao Pai que me enviou. No espírito de obediência, em unidade com o pároco, com o bispo, com o santo padre, com tudo aquilo que é magistério da igreja. Não dá para ser católico pela metade, ou é verdade, ou não é. Isso mesmo. Correto? E é interessante que, falando um pouco sobre esse grande servo de Deus, eu acabava até mesmo lembrando, né? Hoje, ao longo do dia, até entrei em contato. E Tiago, como que tá? Tudo beleza, né? E de repente mandava mensagem, mas não chegava para você. Não. E eu fiquei um pouco preocupado. E até que consegui falar com o Tiago. 18h30 já, né? Às 18h30. E ele falou, puxa vida, Fábio. Desculpe, eu deixei o celular em casa porque eu estava visitando os enfermos. Sim. Visitando os doentes. E a partir desse gancho, que até mesmo gostaria de perguntar, eu lembro quando eu cheguei em Iguape, você até acabou lembrando, acho que no ano 2014? Isso, janeiro de 2014. E a partir desse momento, houve um trabalho muito bonito lá na Nova Iguape, a comunidade Nossa Senhora Aparecida. Eles estavam lá. E na Santa Rita, no caso, lá, que é a Popular 1, né? Isso. Você teve uma experiência tanto na Nova Iguape, na Aparecida e depois Santa Rita. Algumas visitas junto com o Alex, mas a experiência mais forte foi ali no final, fazer os encontros vocacionais. Eu tinha acabado de vir fazer um ano da Jornada Mundial da Juventude. O Papa pedia que fôssemos missionários. Lá no Rio de Janeiro, né? Isso. E no final de 2014, o padre Fábio, pároco,
Então, a paróquia de Nossa Senhora do Rossio fez um desafio, juntamente a mim, com Fátima e outras pessoas. Comecem uma novena de Natal. E próximo de casa, popular P1, popular velha, como o pessoal conhece. E ali nós começamos. E não foi novena, que eu falo que passou de novena, porque foram mais de 17 encontros. As pessoas pediam. Pediam. O último encontro, eu lembro, nesse ano de 2014, no dia 24, à tarde, porque à noite tinha a missa da vigília do Natal do Senhor. E foi surpreendente. E ali começamos, então, no ano seguinte, 2015, a reza do terço. Por isso que eu falo, levar a igreja em saída, ela acontece nas coisas simples, da nossa piedade, mas também levada à população. Eu faço uma menção lá em São Paulo, quando eu era criança, minha mãe tinha um desejo de que umas senhoras fossem rezar em casa, mas por conta de meu pai pertencer à congregação, e elas saíam com a imagem de Nossa Senhora Aparecida para rezar o terço. E aí eu pensei nisso para 2015, essa lembrança ficou forte, e começamos a rezar o terço, levar uma imagem e rezava. Até então nós não tínhamos uma padroeira definida. No caso, foi celebrada a primeira missa em março, na casa de Tervina, lá na Rua Registro, primeira missa, lembro agora a data, lembro que era em março. Depois, a segunda missa em abril, nessa segunda missa foi escolhida a padroeira. Ficou entre o Sagrado Coração de Jesus e Santa Rita de Cássia. E ali foi eleita Santa Rita de Cássia, lembrando o sofrimento de muitas mães, o lugar. E ali começamos em maio a primeira festa de Santa Rita em 2015. A primeira festa, fizemos uma procissão belíssima, uma missa solene, uma partilha. Ali começamos o bolo de Santa Rita, que até hoje, graças a Deus, persiste. E fomos continuando as atividades, os textos nas casas, as visitas, encontros de campanha da fraternidade, ciclos bíblicos. E tudo isso vai mantendo a comunidade viva. Essa comunidade já tem quanto tempo? Então, nós 2015, vamos dizer, a primeira missa, 2015, já com 6 para 7 anos já. Que bonito. Né? Celebramos esse ano a festa de Santa Rita em maio, até na Matriz, né, por conta da pandemia. Nós não temos uma igreja ainda em si, mas a providência divina não faltará em conseguir um terreno e futuramente ter uma capela. Mas importante é que a igreja em si, povo, ela está edificada. Existe um grupo, né, existe um pessoal que ali se esforça, que reza. Temos esse trabalho agora retomando, depois da instituição desse Ministério da Eucaristia, na segunda-feira, a visita dos enfermos. Ou seja, o mais importante é que o povo está compreendendo o que é ser igreja. E aí a providência vai entrar com o tempo, na hora certa. E é interessante porque quando falamos comunidade de comunidades, essa experiência é mais do que ter um espaço, né? Uma igreja levantada, mas é aquilo que você acabou bem expressou com sábias palavras. É a comunidade que vai ao encontro do outro. Sim. É a comunidade que vai resgatar o outro, aquele que está caído, aquele que chora, aquele que perdeu toda a vontade de viver, às vezes está querendo até colocar uma corda no pescoço, tirar a própria vida. Sim. E a comunidade ela resgata essas pessoas. E é imbuído de tudo isso que até eu gostaria de estar expressando também uma outra motivação, né? Até se o grande amigo quiser tomar uma água também para descansar as cordas vocais também, né? Gostamos, sim. Eu gosto de falar, ele também já gosta de falar bastante, mas também gostaria de expressar isto. Nós temos 2 patrocinadores. Sim. Eu fiquei tão feliz, aí me encontraram na rua, né? E aí falei, puxa vida, Fábio, como que está lá a questão da estrutura? Porque tem um gasto também, tudo isso, né? Internet, por aí vai. Então, gostaria do primeiro patrocinador, Álvaro, que é o conselheiro tutelar, né? Ele também tem um trabalho muito bonito. Então, essa motivação. Se você deseja fazer uma festa de aniversário, né, para o seu filho, aniversário de casamento, ou arrumar a igreja ou um outro espaço, Álvaro Festas e Decorações.
Então o contato dele é 13 996 60 83 82. E também o nosso outro patrocinador lá é o Conemania. Conemania lá com o Cafu, a Márcia também, Cafu, um conselheiro tutelar. Então eu gostaria de agradecer os dois por serem nossos patrocinadores aqui do Papo de Fé. Quando falo de Conemania, a barriga já começa a roncar. Já começa a querer dar uma fome, né? Já uma hora dessa. Então, Conemania, um novo jeito de comer pizza. Ali eles têm a pizza cone, tem porções de frango, frango empanado, coxinhas, mini churros. Eles também fazem a entrega, né? Tem uma entrega, ali o Cafu já pega a motinha, sai entregando tanto aqui na cidade, quanto também ali no Rossio. Como já vai batendo a fome, já pode entrar em contato, eles têm um WhatsApp, né? Que é o 13998 07 51 65 ou 3841 2619, Conemania. E também Álvaro Festas e Decorações. Tiago, gostaria também de tocar num outro ponto muito bonito, que nós já nos aproximamos, domingo agora, a Igreja Católica, ela celebra o dia de Cristo Rei. E também a igreja traz como celebração o dia do leigo e da leiga. Mas gostaria de dizer assim, como que se deu a celebração do Cristo Rei? O Cristo Rei, então lá com o Papa Pio XI, olha que interessante, ele instituiu a solenidade no ano de 1925, aonde o seu reino de justiça, de amor e de paz, então ele foi esse ápice da pregação também. E era um período em que a igreja ela havia como necessidade reafirmar Cristo na sua dinâmica de soberano, como um rei. Mas veja, quando eu falo Cristo como um rei diferente de outros, como você poderia nos ajudar um pouco a compreender melhor? Sim. O reinado de nosso Senhor Jesus Cristo é o reinado do amor, da justiça e da paz. Nosso Senhor não é o rei tirano, ele traz o cetro da justiça, né? O trono de nosso Senhor é o trono da cruz, e na cruz ele vem nos trazer a libertação do mal, do pecado. Quando o Papa Pio XI proclama essa solenidade para toda a Igreja Universal, era um período difícil, pós-guerra, Primeira Guerra Mundial, 1917, que tinha acabado de se findar há poucos anos, e já também ao ponto, né, de estupir numa nova guerra, Segunda Guerra. Então, ele vem declarar que Cristo, nosso Senhor, ele é o Rei, e que a humanidade inteira é conduzida por este reinado, mesmo quando pareça que tudo não está perdido, nosso Senhor tem a palavra final. É como no evangelho da tempestade com os discípulos no barco. Jesus estava dormindo. E os discípulos ficam desesperados com aquilo que estava acontecendo. E vão acordar nosso Senhor. Mestre, nós vamos perecer. O Senhor não está vendo isso? E Jesus acalma a tempestade, censura os apóstolos. Preciso ter fé. O Senhor está no barco da nossa humanidade, da nossa vida. Sabemos de tantos problemas, pandemia, problemas na política, problemas pessoais, domésticos, mas o Senhor está no barco. Precisamos manter a nossa confiança em nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecer ao Senhor, como diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses 3, em tudo dar graças ao Senhor. E tudo o que fizermos, fazemos em nome do Senhor. E isso é algo transformador. Quando nós invertemos a murmuração e trazemos o louvor para as nossas bocas, ou seja, a gratidão a Deus, muitas muralhas acabam caindo. O que é fácil, não é fácil amar um amigo, gostar de um amigo que te dá tudo, que faz tudo o que você quer? Com certeza. O mal de hoje, infelizmente, em relação à religião é isso. As pessoas não buscam mais um Deus pelo que Deus é.
Criador, Salvador. Ela busca um Deus que me dê algo. Por isso que nós temos um pluralismo religioso enorme. Eu te dou um carro, eu te dou uma casa, mas é importante manter a fé. Muitas vezes o Senhor silencia as noites escuras, o deserto, para ver até onde a nossa fé vai. E amar aquilo que nos dá aquilo que queremos é fácil, mas a fé verdadeira se mantém quando tudo está escuro, mas nós sabemos em quem pomos a nossa e mantemos a nossa fidelidade. Então, celebrar Cristo Rei é isso. É celebrar o reinado de nosso Senhor, mesmo quando tudo parece despencar, saber que o Senhor tem tudo, a humanidade, em suas mãos. Isso me lembra muito o Evangelho de João. O Evangelho de João também é muito lindo, assim como o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Logo no início, eu lembro que vai dizer assim, e o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, né? É esse Prólogo, Deus, né? no prólogo de São João, é esse Deus que vem ao encontro da humanidade, né? Tem o período da gravidez de Maria, tem o nascimento. Então vejam que é um rei diferente que se desponta também de uma maneira, como você ainda lembrava, a vivência da paz, do amor, do diálogo, né? Essa busca de quebrar, então, alguns preconceitos. Isso me faz recordar uma outra citação, quando Jesus vai meio-dia buscar água no poço, tomar água, veio uma samaritana, né? Sim. Ela foi meio-dia. Mas por que meio-dia? Porque era o único momento que ela poderia pegar aquela água para levar para casa, ou lavar a sua roupa, para tomar banho, para fazer a comida, porque os pastores estavam descansando, né, debaixo das árvores. Então ela tinha que pegar muito rápido. E Jesus, então, ele pede, dai-me essa água de beber. Depois a igreja recupera com uma canção muito bonita, né, do ano vocacional, sim, salvo engano, no ano de 2003. Mas diante disso, isso depois, conforme vai chegando o período de caminhada de Cristo, talvez 3 anos, mais ou menos, seu ministério, quando vai chegando o momento quando ele é aclamado rei dos pobres, sim, rei dos injustiçados, dos marginalizados. Veja que a história, ela nos mostra os reis em grandes castelos e um grande tapete, né? E o que o pobre tinha? Lembramos um pouco da Semana Santa, né? Domingo de Ramos, né? Os mantos jogados, as palmas. O reinado de nosso Senhor Jesus Cristo é esse reinado de justiça, porque o reino de Deus, ele começa neste mundo, porém ele desponta para a eternidade, né? Nós construímos o reino de Cristo através daquilo que nós assimilamos de nosso Senhor para a nossa vida. Acontece lá na sua vida, na sua casa, quando você sabe ser justo com teus filhos, com tuas filhas, com os teus amigos, no teu trabalho. Isso é justiça. Quando você usa do perdão para com aqueles que de alguma forma te machucaram, de misericórdia para com aqueles que nada têm, então acontece o reino de Deus. E esse reino, ele desponta na eternidade. Claro, porque nossa meta é o céu. Mas nessa vida nós temos sinais do reino de Deus. Sempre nas comunidades existem algumas brincadeiras, né? Quando o tema leva a essa reflexão. Quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta o braço, né? Quem quer ir agora? Quem quer ir agora? Ninguém, né? É uma outra questão que nós precisamos também trabalhar. Nós somos, né, tem um canto, nós somos caminheiros que marcham para o céu. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Ou seja, nós estamos em constante marcha para o céu. As pessoas, esses dias eu tive com um amigo no cemitério e nós fomos rezar. E a gente refletia sobre a questão das pessoas terem medo. Nós não precisamos ter medo da morte. Quem ama nosso Senhor, quem está unido a nosso Senhor, não tem medo da morte, porque sabe que não é o fim, mas é o início de uma vida plena. Santa Teresinha do Menino Jesus vai dizer, eu não morro, mas eu entro para a vida eterna. Hoje de tarde eu visitei uma senhora e ela estava triste porque há alguns meses tinha perdido o irmão, e nós conversávamos a respeito disso.
Eu lembrava uma reflexão do Papa São João Paulo II, já no final da sua vida, quando perguntaram a respeito da morte. Ele dizia que, assim como nós somos gerados 9 meses e nascemos para este mundo, a nossa vida também é uma gestação neste mundo. Não sabemos de quantos anos, mas para o grande parto, que é o momento da nossa morte, que vai nos fazer despontar para a vida verdadeira, a vida que ninguém tira, que é eterna, mas uma vida que pode ser eterna com Deus ou sem Deus, a partir das escolhas que nós fazemos neste mundo. E é interessante, ao longo de falarmos sobre Cristo Rei, também lembramos, e assim havia dito logo no início desse tema, sobre o dia do leigo e da leiga, né? Sim. Onde aquele homem, aquela mulher também é chamado a vivenciar o quê? O batismo. Sim. O leigo, ele é peça-chave na vida da igreja, porque nós sabemos que a igreja tem a hierarquia, mas sabemos que o leigo, a leiga, é aquele que compõe a grande maioria da igreja. Só que, infelizmente, muitos dos nossos leigos não despertaram para a fé que receberam no batismo. Por isso que eu falo, a questão do receber sacramento somente por minha avó recebeu, meu pai foi assim, eu vou fazer assim porque vou tirar fotos. Não. O sacramento ele tem importância na nossa vida. É uma graça que nós recebemos. A graça, desde o sacramento do batismo, a filiação divina, o Espírito Santo, mas também os demais sacramentos. Nós participamos, por exemplo, da Santa Eucaristia. Somos alimentados todo domingo. Assim pede a igreja, pelo menos ao domingo, o alimento da Eucaristia. Mas essa Eucaristia ela tem que frutificar em nós. E ela vai frutificar aonde? Na convivência com a família, no seu trabalho, com seus amigos. Se não frutifica, tem algo errado. Precisamos conservar a nossa fé através da oração. Tudo isso, esse conjunto, faz que a nossa vida laica seja um testemunho para aqueles que estão lá fora. Por isso que eu digo, se você é batizado, não negue o seu sim ao chamado de Deus dentro da comunidade. Não seja só o católico do banco do domingo, mas vá ao encontro da comunidade. Às vezes uma pessoa precisa de uma pastoral da criança, às vezes mas tem gente lá fazendo isso. Às vezes você quer fazer uma leitura, participar da equipe da liturgia. Não negue a sua voz. Participar da liturgia, emprestar a voz a Deus, seja no canto, naquele que vai fazer a leitura. Que graça emprestar a voz a Deus, porque é Deus quem fala na liturgia. Santo Agostinho vai falar que quem canta reza duas vezes, né? E não esconder o talento, porque tudo aquilo que nos foi dado, um dia também nos será cobrado. O próprio Senhor diz, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. E aqueles que participam, o Senhor também diz, sejam fiéis no pouco, e Ele vos acrescentará. Na própria comunidade, então, só me ajuda a recuperar aonde o leigo pode atuar. Pastoral do batismo, a limpeza na igreja. Como é bonito você, esses dias tivemos a novena de Nossa Senhora do Rossio, e como é bonito você chegar e ver a igreja organizada, o jardim organizado, o pátio. Por quê? Porque existem pessoas que em nome da sua fé, da adesão em Jesus Cristo, se propõem a servirem, não para se engrandecerem, porque isso não é correto. A nossa fé, a nossa razão é o Senhor Jesus. É como diz Paulo, tudo o que fizeres, fazei-o em nome do Senhor Jesus. A recompensa não vem do padre, não vem do bispo, não vem do papa. A recompensa vem do Senhor, porque o Senhor sonda o nosso coração. E Ele sabe quando nós estamos lá para fazer algo para Deus, por amor a Deus, ou simplesmente para querer ostentar uma posição. É interessante, acho que compreendemos bastante, né, sobre o sentido, o que é a celebração de Cristo Rei, outro ponto, o que é o leigo, aonde que ele atua na comunidade. Por isso você, lá na sua comunidade, qual é o trabalho que você vem exercendo? Falamos alguns aqui, mas aí tem a própria catequese, coroinhas, acólitos também, e tanto lá na limpeza do pátio da sua comunidade. Temos algumas perguntas que foram surgindo ao longo do nossa conversa aqui,
de você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook? Então, Fábio, tem muita gente aqui parabenizando o Tiagão dele, como vou citar alguns até aqui, que é o Carlos Eduardo Simon. Conheço. Está lá em Santa Catarina, fez né? encontro vocacional comigo. Ele é de Itariri. Está em Santa Catarina. Que Deus abençoe. Um abraço. Outra. O Constâncio do Rocio Vidros também estava aqui online. Constância. O Heraldo, que eu já falei. A Joelma Silva. É a mamãe do Da Vila Garcês. Antônio, meu amigo. Grande Elidas amigo. Graças Costa. Conheço. A Terezinha Ramos. Da Ilha Grande. Terezinha, ministra, minha irmã. A Marina Mendes fala assim: parabéns, Thiago, por compartilhar a sua história catequética conosco. Exemplo para os nossos jovens. Gratidão. Peço que rezem por mim. Só isso. A Joelma Silva disse assim, ó: parabéns, Thiago, que lindo, você é especial aos olhos de Deus. Pessoa maravilhosa, tenho muito carinho e agradeço ao meu filho por nos dar essa grande presente da sua amizade. Somos todos lindos. Tudo acontece na providência. O Antônio, a Joelma, ele foi um seminarista, primeiro diocesano na Diocese de Caraguatatuba, mas com um coração, um sonho redentorista. E lá em 2013, eu conheço o Antônio bem antes, da época que eu trabalhava como assistente voluntário na Festa do Senhor Bom Jesus, pequenininho. E depois um dia me surpreendi que ele já era seminarista. Magrinho, né? Isso. E nós compartilhávamos um gosto, que eu gosto muito de liturgia. Eu gosto muito de liturgia. Então, lá em liturgia, e nós passávamos horas compartilhando isso, compartilhando a beleza. Você compartilhar a fé. Nós não podemos ter medo de sermos o que somos, católicos, apostólicos, romanos. Igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, mas com respeito aos demais ou àqueles que opinam diferente. Mas não ter vergonha da nossa identidade. Isso, eu queria finalizar com o comentário da Bedega Colasso, que está com a gente aqui também, que ela diz: Thiago Lima, você é uma bênção. Também acho. Somos uma bênção. Todos Muito. somos. Obrigado. Já vamos chegando ao nosso momento final, mas gostaria de lembrar você, domingo, né? Lá na sua comunidade, seja aqui em Iguape ou de outras cidades, temos pessoas de vários lugares, de outras cidades de perto ou de longe. Participe, é uma missa de Cristo Rei, a missa do leigo e da leiga, e acima de tudo, aqui na Igreja Católica nós temos o calendário litúrgico. Sim. E esse calendário litúrgico ele se encerra quando? Na celebração de Cristo Rei. O calendário civil ele inicia no 1º de janeiro, e o calendário católico, religioso, é no dia de Cristo Rei. Domingo seguinte, após Cristo Rei, já inicia o novo ano litúrgico, que inicia nas comunidades a caminhada para o Natal, para o nascimento do menino Jesus, que são 4 semanas, onde cada semana chamamos de advento, né? É uma caminhada preparatória. Cada semana é acesa, então, uma vela. E nós teremos depois um momento, um podcast católico, com um sacerdote, que logo estarei anunciando. Semana que vem, nós já temos um convidado, Júnior, aqui de Iguape, participante lá da Igreja do Senhor Bom Jesus, aqui do Santuário, seu padrinho. Ele, Júnior da RCC, estará conosco nesse momento de fé, de graça, de conversa, um momento muito, muito bonito. Antes, agora, da bênção da água, já vai pegando o seu copo de água, gostaria que o Thiago deixasse para nós aqui uma mensagem. Bom, a mensagem que eu deixo é essa: vale a pena ser católico, vale a pena servir a nosso Senhor. Você não perde nada, você nunca perde, você só ganha. Uma outra mensagem: participe da sua comunidade, reacenda dentro do teu coração a tua fé. Vou puxar a sardinha, tá? Pode? Pode, fica à vontade. Participe, se você é do Rocio, participe da comunidade, a comunidade paróquia, tem lá a paróquia Nossa Senhora do Rocio.
Todo domingo, missa às 19 horas, quintas-feiras, 19h30, intercedendo por adoração. Tem um filho, uma filha, quer ser coroinha, eu tenho desejo. Procura a secretaria lá, Adriane, né? É importante que nós cultivemos a nossa fé, porque se nós não cultivarmos a nossa fé e não cultivarmos a fé nos filhos, nas nossas crianças, outras pessoas vão cultivar outras coisas e depois não adianta orar, né? Então, tenha essa prevenção, cultive a sua fé, cultive esse amor a Deus em você e nos seus. A primeira catequese é dos pais, não é do catequista, não é do padre, é dos pais. Como foi no início, eu dizia, da minha mãe, naquele gesto simples, que foi a minha primeira catequese. E aí o Senhor, na sua providência, vai colocando pessoas que vai levantando essa estrutura, esse edifício que cada um de nós temos em nós. Então, assim, participe da comunidade. Procure o seu padre, procure a sua comunidade, mas não deixe de ir. Mas aconteceu isso, mas eu não gosto de fulano ou beltrano. Não importa. Você não vai na igreja por causa simplesmente de pessoas. Lá, como irmãos, nós unimos a nossa fé, mas o nosso ideal, o nosso foco é nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele é muito mais que qualquer desavença. Por isso, procurem ao Senhor. Como diz a palavra, procurai ao Senhor enquanto Ele se encontrar. Agradeço, Pai, o convite, agradeço o Fábio, o Tiago que está ali, Deus abençoe, né? Mando um abraço ao meu pároco, né, o Frei Fabrício, também ao Frei Augusto e a todo o pessoal da paróquia Nossa Senhora do Rocio e a todos aqueles que nos acompanham. E foi uma alegria imensa estar com você, meu amigo, meu irmão de fé, de caminhada. Deus abençoe muito você. Amém. A mamãe, o papai, Amém. O exercício lá como ministro da palavra, ministro da Eucaristia, lá na comunidade Nossa Senhora do Rocio, na paróquia Nossa Senhora do Rocio. Então, só lembrando, se você deseja nos ajudar aí como patrocinador, pode entrar em contato comigo, com o Thiago, a equipe do EFATO também, aí pelas redes sociais, e vamos juntos nesse trabalho de evangelização. Convido o Thiago, convido você a pegarmos juntos a água. Nessa oração, sempre no final do nosso podcast católico, faremos então a benção da água. Por isso, sempre quando iniciarmos os nossos bate-papo, podem também colocar pedidos de oração, graças que desejam receber. Também motivamos vocês a nos ajudarem na divulgação também aí desse podcast, vai chegar aonde muitos ainda não conhecem, um veículo de evangelização. Gostaria de rezar por uma amiga que essa semana ela estará fazendo uma cirurgia, hoje ela está em São Paulo, né, juntamente com o seu esposo. Também gostaria de pedir esta graça para ela. E também rezar por você, São José, patrono das famílias, rezar por todas as famílias que nos ouvem, aqueles que não nos ouvem, que chegue essa bênção para essas pessoas. Por isso, você, Tiago e eu, rezemos juntos um Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Juntos tomemos esta água abençoada. Mais uma vez, com muito carinho, muito obrigado, Tiago.
E a você que nos ouve, que caminhamos juntos, Deus te abençoe, Deus te ilumine. E até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Um forte abraço a todos.